Nos últimos 10 anos, eu entrei no Sintra Produtivo. Tem um filho. 2 filhos. Tem 3 filhos. cresci, entrei na escola, fiz amizades incríveis E aprendi a ler. Diferente do que muita gente pensa, o amor não diminui, o amor só aumenta. Viajei para vários lugares. Para nós, 10 anos é motivo de celebração. Esse ano, o Instituto Novo Sertão completa 10 anos de existência, uma década gerando transformação no sertão nordestino. Através dos nossos pilares de educação, cultura, esporte, geração de renda, a gente tem visto o sertão ser transformado. Nesse canal você vai poder conhecer todos os nossos trabalhos e ver testemunhos incríveis de como o sertão tem sido transformado através da história do Novo Sertão. Compartilhe, curta os nossos trabalhos e juntos vamos fazer o sertão um lugar transformado. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Pode Transformar, o podcast do Instituto Novo Sertão. Hoje é um dia histórico pra gente, a gente está lançando esse podcast para celebrar os 10 anos do Instituto Novo Sertão. Vão ser 10 episódios incríveis, cada episódio com um tema muito bacana. Eu quero agradecer você que está com a gente agora acompanhando, vai ser um dia muito bacana. A gente vai ter, além de um bate-papo muito interessante com quem faz a transformação do Novo Sertão, a gente vai ter também um sorteio exclusivo para você que está acompanhando a gente, é você que fez as perguntas lá no Instagram. Sorteio dessa camiseta bacana aqui, ó, de celebração dos 10 anos do Instituto, também com a nossa garrafinha especial e com a nossa cardeneta de 10 anos do Instituto. Você tem que ficar até o final para acompanhar o sorteio e vai ter muita coisa bacana. E, como eu falei, a gente vai ter a equipe do Instituto hoje para você conhecer quem está por trás das câmeras, quem está ali fazendo a transformação todo dia no Novo Sertão. A gente vai ter galera de todas as áreas que a gente trabalha. E para começar o nosso bate-papo hoje, a gente está com um pessoal que trabalha com pouca criança, né? Trabalha com pouca gente, que é o pessoal do Fute Sertão, nosso pilar de esporte do Instituto, que é o Azaf e Neilson. Sejam bem-vindos, Azaf e Neilson, ao nosso podcast Pode Transformar. E obrigado por terem aceitado esse convite. Eles vieram de longe, pessoal, vieram aqui de Betânia do Piauí, estão com a gente aqui participando e a gente quer poder bater um papo. Obrigado, pessoal, por ter participado, por estar com a gente. A gente que agradece esse espaço, né? Maravilha. Pessoal, o Azaf é da onde que você é, Azaf? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há quanto tempo você mora aqui em Betânia já? Tem 9 anos. 9 anos. E o Neilson, de onde você é, Neilson? Sou da distante Betânia do Piauí. O Neilson é de Betânia. O Novo Sertão, ele está em Betânia, né? Nossos 10 anos a gente nasceu aqui. E o Neilson faz parte dessa ideia que o Instituto tem de trazer gente da cidade para trabalhar. Mas para começar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho com o Azaf, começando com o Azaf. Que o Azaf, 9 anos você está no Instituto, né, Azaf? O Instituto tem 10 anos, então o Azaf é o mais velho trabalhador do Instituto. Vai ganhar o selinho de idoso aqui do Instituto. E eu queria perguntar para vocês, você que tem 9 anos, como você lembra para trás, assim, qual memória que te vem, assim, desses 9 anos trabalhando no Instituto, como começou como voluntário, né? Sim. E depois foi avançando. O que vem na tua cabeça, assim, primeiro, assim, quando você lembra desses 9 anos? Zé, eu lembro muito, a gente tinha bastante dificuldade, assim, né, em relação o pessoal, meio que o pessoal da cidade estava conhecendo a gente ainda, né, então tinha um pessoal que ficava com o pé para trás, tipo, com medo, né, e aí tinha quando a gente foi nas escolas, e aí tinha menino que queria participar do projeto do Fute Sertão, mas só que os pais não deixavam porque tava desconfiado e tal. Eu sei lá, vou colocar meu filho lá nessa escola. Esses cabas de longe aí que veio de longe, forasteiro aí, eu vou botar meu filho nada. Então tipo, a gente tinha muita dificuldade em relação a isso, assim. Tá. Mas eu lembro quando eu cheguei, né, tinha só o reforço escolar. Isso. Aí eu fiz parte do reforço escolar também. Ajudei também na alfabetização, na Serrinha. Ia toda terça e quinta, né, de moto. Aprendi, não sabia andar de moto. Aprendeu aqui, né, de moto? Caiu? Tombou, a moto tombou. Tá.
Mas só que eu não sabia andar de moto. A primeira vez que eu fui, o Reis me ensinou numa motinha dele lá. Tá. Ele chamava de cabritinha a motinha. Aí ele me ensinou. Devia ser nova essa moto, né? Cabritinha, novinha. devia ser nova. Aí ele me ensinou e aí eu tinha pegado 3 vezes na moto e eles me chamaram pra ir pra Serra, o Pastor Edson. Tá. E eu fui de moto na Serra sem saber andar. Tudo muito segurança, né? É, muito segurança. Mas só que Trabalho missionário. eu acho que é aí que foi o despertar, né? Que eu legal. aprendi tudo. Mas só que participei de várias coisas no Instituto, né? Tá. No reforço, alfabetização. E aí depois eu recebi a proposta de poder estar à frente do Fute Sertão, né? Legal. Então aí o Fute Sertão transformou minha vida, assim, né? Tipo, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei bola desde pequeno, Show. Eu queria ser jogador de futebol, mas eu não entendia, né, o porquê eu não virei, tudo, tive algumas oportunidades, mas só que não foi a vontade de Deus. Mas aí quando eu comecei a participar do Fute Sertão, eu entendi que era para aquilo que Deus tinha me chamado, né? Então é isso que me marca, assim, né? Essas partes. Muito bom. Assim, é bacana lembrar que o Fute Sertão foi a primeira escola de futebol, de esporte de Betânia do Piauí, né? Exato. Antes do Fute Sertão nunca tinha tido uma escola de esporte aqui, então por isso que teve esse medo inicial, né? Do pessoal participar de algo novo. E aí estamos com o Neilson aqui, né? E o Neilson foi aluno, né, Neilson, do Fute Sertão. Você lembra quando você participou? Qual foi o ano que você foi aluno? Por quanto tempo você foi aluno, você lembra? Bom, Zé, eu iniciei assim que o projeto chegou na cidade, né, em Tá. 2016. E aí, já vivendo do esporte, vivendo de brincar na rua e tudo mais, Tá. então eu fiquei maluco por isso. Só que aí, ao entrar nessa escolinha, eu senti um pouco de diferença do que só jogar. do que é só jogar e do que é estar numa escolinha, Na ainda escola. mais com bastante princípios, igual o Instituto tem. Legal, legal. Já me marcou desde aí, Show. na entrada. E aí, Neilson, você tem uma trajetória bacana porque você foi aluno e hoje você é um dos instrutores, professores, está fazendo educação física também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa transição de aluno para professor do projeto. O que te marcou nessa transição, assim? Bom, no início foi muito difícil, né? Porque saber jogar bola desde criança eu já sabia. Só que Sim. saber cuidar de pessoas já foi um problema na transição. E aí me comunicar também, que não era o meu forte. Tá. E aí eu fui evoluindo, fui aprendendo com a Azar, fui aprendendo com o pessoal do Instituto, contigo, fui aprendendo com todo mundo. Legal. E aí, no decorrer do tempo, a transição se tornou algo mais leve. Então, no início ela foi difícil, como eu falei, por questão de aprendizado mesmo, de como tratar pessoas, de como ensinar Sim, pessoas, sim. comunicação, repetindo, e principalmente o dia a dia de ter responsabilidades grandes, né? sim. Então, para mim, essa transição tem muito dessas 3 coisas. Para que eu cuidar falei. de pessoas, Isso, né? cuidar de pessoas. Não muito fácil ela é. Bacana, bacana. Azaf, hoje o Fute Sertão ele está atendendo quantas crianças e jovens hoje? Mais ou menos. Zé, Aumentou agora esse ano, né? aumentou. A gente tem aqui a cidade, né? Isso. E tem também a parte da Vila do Mel, Isso. né? Vila Então, do Mel, para quem não sabe, é uma zona rural, pessoal. E aí a gente tem esses 2 locais, a gente está atendendo mais ou menos em média umas 300 crianças. Toda semana, então, passa pelo Fute Sertão 300 crianças. 300 crianças e contando ainda, porque vai aumentar, tem outras turmas chegando, Maravilha, então vai ter mais gente. maravilha. O Fute Sertão acho que é um dos projetos mais antigos do Instituto, né? Que começou quase junto com o Instituto. E a gente tem visto muita coisa bacana acontecer ali durante esse tempo. Eu queria perguntar a Azaf e também para o Neilson, para vocês falarem de forma assim rápida, mas quando você pensa em transformação, que o lema do Instituto é nós acreditamos num sertão transformado, juntos por um sertão transformado.
Vocês lembram de alguma coisa que o Fute Sertão, de alguma criança, algum jovem, pô, isso aqui pra mim representou transformação na vida dessa criança ou desse jovem através do esporte? Tem alguma coisa assim que vocês lembram nessa trajetória que aconteceu? Zé, igual eu tô desde o começo, então, tipo, eu vejo os meninos que eu vi quando entrou Sim. no começo do Fute Sertão, hoje em dia já tem 20 e tudo. Tá ficando velho, né, Zaf? Mas aí o que acontece? Esses meninos que, quando a gente entrou, os meninos não tinham perspectiva Isso. não tinha sonho, não tinha nada assim. Eu perguntava para os meninos o que eles queriam, eles falavam, eu não sei lá, eu não sei o que eu vou ser quando crescer e tudo. Mas só que hoje, quando a gente começou a trabalhar com eles e tudo, Sim. e falar que eles poderiam conseguir, poderiam conquistar, e aí eu vejo hoje em dia tem alguns alunos que passaram pelo Fute Sertão, que são formados, são enfermeiros, que são fisioterapeuta, tem aluno que tem um trabalho legal, tem até um menino que veio falar comigo, falou assim, ele participou do Fute Sertão e ele participou do time do Fute Sertão, Legal. que jogou municipal. Aí ele falou assim, Azaf, na época ele tinha passado em algumas peneiras, Tá. então ele começou a se achar muito assim, né? E aí ele não queria treinar, porque ele achava que ele era o melhor e tudo, e eu coloquei ele no banco num jogo. Sim. E o menino nem era tão bom, o menino que entrou de titular no lugar dele. E aí ele falou assim, Azaf, eu fiquei com muita raiva no dia, mas só que hoje eu já entendo, e isso mudou o meu caráter, Olha e transformou só, o meu que caráter bacana. por causa disso. O esporte mudou o caráter dele, então. Isso. Que bacana. Show. Você, Nilson? E o meu caso de transformação, eu posso, como aluno desde o início, eu posso citar que antes do Fute Sertão chegar em Betânia, eu não vou citar o nome jogado, mas eu era um cara que vivia de uma maneira em vão, né? Então, no início, como aluno, eu já vi bastante transformação na minha vida. E minha família, ela não é uma família, assim, vamos dizer, bem disciplinada, vamos dizer, por fora. Então, eu tive que aprender a disciplina na marra e aprendi. E, graças a Deus, eu consigo ser um exemplo disso. Então, eu acredito que isso também é transformação. Você acha que o Fute Sertão ajudou você a crescer como pessoa? Isso, a crescer como pessoa e ajudar a minha família a abrir a mente para crescimento também. Você consegue imaginar, Nilson, se você não tivesse no Fute Sertão, onde você estaria agora? Não é que eu não consigo imaginar um lugar, é que eu não consigo imaginar. Onde você estaria? Então, bacana. É inimaginável, acho que eu não sei a resposta. Onde você estaria? Sim. Muito legal. Pessoal, a gente abriu para perguntas, né, no Instagram. O pessoal que acompanha o Instituto também. Depois vocês seguem lá, pessoal. É @Novo Sertão, _Novo, Sertão, nosso Instagram. E a Vanessa Souza perguntou, por que não abriu o Fute Sertão para 5 anos? Para a turma de 5 anos. Por quê? A partir de quantos anos tem Fute Sertão? Então, esse ano tá a partir de 7 para 8 anos, né? Sim. A partir de 7 anos, então, já tem Fute Sertão, então. Essa turma nova que entrou. Sim. A gente tinha a turma de 6 anos, mas só que essa turma deu um pouquinho de problemas, assim, né? Em relação até mesmo o interesse deles e tudo. Então a gente entendeu que eles, a partir dos 7, 8 anos, aí começa já a gerar um pouco de interesse. Entendi. E aí a gente decidiu fazer essa tipo de, vamos colocar os meninos até 7, 8 anos. Para quando eles chegarem nessa faixa etária, para eles já terem um interesse um pouquinho a mais do futebol, né? E aí conseguirem entender e tal. Legal. Show. Então, Vanessa, você está acompanhando a gente aí. Esperar só um pouquinho para seu filho crescer e a gente poder entrar, né? Esse ano a gente tá começando o Fute Sertão feminino também, não é? Então, muita coisa boa. Pessoal, para a gente finalizar essa parte com o Fute Sertão, o Instituto está fazendo 10 anos, né? 2025 agora, a gente está fazendo 10 anos de Instituto. Tem muita coisa legal acontecendo. Mas para quem está lá no dia a dia do Instituto, né? Vocês trabalham lá no Instituto todo dia. Em poucas palavras, vou dar uma aqui de Marília Gabriela. Aqui, o pessoal nem sabe, os mais novos nem sabem quem que é essa mulher aí, tá bom. Em poucas palavras, o que representa para vocês esses 10 anos de Instituto? Para você, como pessoa, o que representa isso? Azaf. Zé,
De frente com o Zé da Água. Esses 10 anos eu acho que foi mudar foi um estalar assim de dedos assim que antes de chegar aqui, eu digo antes de chegar aqui, antes de conhecer, começar o Futsertão em tudo e o Instituto, eu simplesmente vivia e não sabia o que eu queria fazer algo, mas só que eu não sabia o que eu iria fazer. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que, mano, eu nasci pra fazer isso, assim, eu nasci pra estar aqui, eu nasci pra estar com o Futsertão, com os meninos e tudo. Então, pra mim é uma coisa assim, realmente uma transformação. Legal. A gente acha que a gente que vai transformar, mas só que a gente que acaba sendo transformado. E aí, nesses 9 anos, assim, eu que acabei e tô sendo transformado até hoje, né? Então, foi isso pra mim. Show de bola. Pra você, Neilson, o que é 10 anos de Instituto? Vou usar uma metáfora aqui, como diria o pessoal, igual o nosso querido Jesus, o Futsertão, o Instituto, para mim, é caminho, verdade e vida. Caminho porque ele tá, desde o início, me mostra como caminhar. Sim. E a verdade, porque a gente só trabalha com isso, graças a Deus, a gente só trabalha com a verdade, a gente só passa a verdade para as crianças e para os pais e tudo mais. E vida, porque a gente vive disso e a gente tem uma vida leve por viver assim. Então, caminho, verdade e vida. É o Futsertão Instituto para mim. Maravilha, pessoal. Obrigado, então, Futsertão, Azaf, Neilson. Tem mais uma galera que está trabalhando com a gente também, né? Tem o pessoal da Serra, o pessoal que está chegando. Mas o Azaf e o Neilson são os que estão mais tempo aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Miguelito, que está lá nos Estados Unidos, deve estar acompanhando a gente. O Gabriel também, né? Gabriel Lima também, que é um parceiro nosso. E muita gente que também apoia o Instituto e o esporte. Pessoal, obrigado. A gente vai colocar o vídeo agora aqui do Futsertão, um vídeo que tinha o Edmário como treinador, o Natan também, é um vídeo que mostra a essência do Futsertão lá atrás, o pessoal conhecer um pouquinho também do projeto na prática. E para quem quiser saber mais, acessa. O Futsertão também tem o Instagram, né, do Futsertão. Como que é o Instagram do Futsertão? Eu acho que é Futsertão. É Futsertão. É Futsertão, você vai achar lá alguma coisa. Senão você vai do Novo Sertão mesmo. Vai no Novo E obrigado, pessoal, Deus abençoe. E a gente vai junto pelo Sertão Transformado. Valeu. Pode soltar o vídeo, pessoal. No Futsertão, sou um dos treinadores e está sendo muito importante para mim porque eu sempre gostei de futebol. Essa oportunidade que eu não tive quando eu era pequeno de ser treinado por uns treinadores e a oportunidade também de ouvir a palavra que eu não tive, eu estou tendo a oportunidade de ensinar um esporte para eles e ensinar também a palavra de Deus para eles. Isso é muito importante para mim. E antes do Futsertão eu era um cara muito festeiro, dava muito trabalho para minha mãe e depois que eu entrei no Futsertão, minha vida mudou. O Sertão mudou bastante o comportamento dos meninos também. Eu, como que estou na frente no acompanhamento na escola, percebi que mudou bastante. 90% dos alunos foram aprovados, não só na escola, como na rua, na família. Eu vejo mudanças no comportamento deles. Muito bom, pessoal. Estamos voltando aqui com o nosso Pode Transformar,
um podcast especial do Instituto Novo Sertão de celebração dos 10 anos. A gente está completando esse ano agora e para celebrar a gente vai ter esse podcast com 10 episódios, cada episódio celebrando, trazendo um pouquinho do que é essa transformação no sertão. E nesse primeiro episódio a gente tem a alegria de estar com a equipe do Instituto para você conhecer quem é que faz a transformação na ponta ali, o pessoal que está realmente trabalhando. A gente acabou de falar com o pessoal do Fute Sertão e agora estou com a Regiane e a Manu, as nossas professoras da parte cultural aqui do Instituto. A gente tem alguns pilares de atuação, esporte é um deles e cultura também. E elas atuam aqui, a Regiane com a parte de música, a Manu com a parte de dança. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio. E a Regiane e a Manu são aqui de Betânia, nasceram aqui. Elas têm uma história muito bacana também, como o Neilson, que a gente falou agora há pouco, de serem alunas e como professoras. E esse é um pilar do Instituto, né? É pegar talentos locais da cidade e poder trazer eles para poderem replicar talentos aqui. E eu queria começar falando com a Regiane agora. A Regiane, que é a nossa professora de música de sopro aqui. Tanto a Regiane como a Manu tiveram uma história legal de ser aluna, né? Ter alguém ensinando, número 1, e depois ser professora. E aí eu queria perguntar para você, Regiane, como que foi essa transição de aluna como professora? Mas antes disso, eu queria te perguntar, você tinha imaginado na sua vida antes ser professora de música? Isso já tinha passado na sua cabeça? Nunca, Zé, eu nunca imaginava, né, ser professora de música, né, porque pra mim eu pensava que eu não queria conseguir chegar nem para aprender a música, né, mas graças a Deus eu consegui ter a base, né, da música, como tocar um instrumento junto com o professor. E nisso eu consegui depois, enfim, eu consegui ser a professora, né, de música. Legal. O Michael, né, que deve estar acompanhando a gente, foi um dos caras que começou, na verdade, a banda sinfônica. Sim. E está com a gente. Manu, você também, a Bruna foi a nossa professora. E você antes tinha imaginado algum dia ser professora de balé, alguma coisa assim? Já tinha passado na sua cabeça antes? Professora. Nunca tinha passado pela minha cabeça essa ideia e quando começou pra mim foi um estalar de dedos, assim, o tanto que mudou. Eu comecei como auxiliar e fui pra professora de uma hora pra outra e foi magnífico. Que bacana. E aí, quanto tempo você fez aula, Regina, antes de ser professora, você lembra? Eu fiz 1 ano de aula. 1 ano de aula, primeiro. Aí você foi como auxiliar e depois professora, né? Sim. Você lembra como que foi esse momento de transição, de aluna para professora? Como que você se sentia? Como que foi esse momento de transição? Primeiro, Zé, eu estudei, né, e aí eu tive um período fora da banda, porque eu tive que entender o que eu precisava fazer, né, comecei a estudar também o ensino médio, e no período que eu passava das aulas de música, eu não estudava, porque estava naquele período de pandemia ainda, né, então... Tá. Quando eu comecei a estudar, eu tive que sair para me conseguir ter um foco nos meus estudos. E aí, quando eu fiquei nesse período fora da banda, aí depois tu me chamou, né, para ser a professora de música. Sim. E eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo? Porque faz tempo que eu estudei música, faz tempo que eu me envolvi com o instrumento, né? Tá. E aí tu começou a falar para mim, não, que eu iria auxiliar o professor. E nesse auxiliar, o professor Giovanni, eu consegui me envolver mais ainda na música, né? As coisas que eu já sabia começou a vir na minha mente, né, de volta. E aí eu fui me familiarizando cada vez mais. E aí eu consegui ter segurança no ensino, Legal. Né? Consegui. No começo foi difícil ter segurança, então, no começo? Foi muito difícil, porque eu pensava que eu não seria capaz, né? Eu pensava, mano, acho que não vai dar certo, né? Legal. Mas eu fui me envolvendo, né? Questão de se envolver. E nisso hoje eu me vejo capaz, né? Bacana. Que sim, dá certo. Manu, e pra você, como que foi essa transição de aluna para professora ali? Você lembra como que era, o que você sentia na época, como que foi? Sim, acho que no tempo, acho que foi bem difícil assim pra mim no começo, porque eu pensava, do mesmo jeito da Regina, eu pensava que eu não era capaz de estar ali ajudando. E eu comecei como auxiliar, né? Eu passei 1 ano sendo auxiliar e nesse processo a professora Bruna foi me encaixando para
e ensinando algumas aulas, a gente intercalando. E nisso eu fui percebendo a minha paixão por dar aula, uma Legal. coisa que eu nunca imaginava na minha vida, eu fui desenvolvendo com o tempo. Show. Aí depois, esse ano, eu estou sozinha, né, dando aula com as meninas. E você já tem uma discípula agora também, né? Sim. Que é a Leinha. A Leinha é uma menina também que é aluna e está te ajudando agora, né? Sim, ela também começou ano passado. Enquanto eu e a Bruna estavam dando aula, ela começou auxiliando a gente. Tá. E esse ano ela está me auxiliando, também vou encaixar ela nessa transição Show. de professora também. Que bacana. Pessoal, eu estava pensando aqui e é bacana a gente honrar a vida do Michael, né, da Bruna, que foram que eles começaram lá atrás. Mas eles não estão mais aqui, né? O Michael e a Bruna são de São Paulo, vieram aqui para apoiar o Instituto, passaram um tempo com a gente. Eles entenderam de Deus de ir para outro lugar, mas vocês continuam um legado aqui, Sim. né? E são da cidade aqui. A Regiane, eu não sei, você morou a vida inteira na zona rural, Regiane? Sempre na zona rural. A Regiane mora na zona rural, lá cuidando junto com o seu Chico da Viola, cuidando ali dos animais. A Manu já morava um pouquinho na cidade, né, Manu? Já morava... Sempre morei por aqui. Mas é legal a gente ver como que o pessoal do sertão, né, tem tido esse lugar de destaque de ser professor. E eu imagino que foi difícil acreditar que era possível no começo, né? E Zé, uma coisa interessante, como eu morava no interior, então para mim vir para as aulas era um perrengue no período de chuva, porque a estrada ficava cheia de lama, né? Sim. E a gente tem que trazer os instrumentos, que era eu e meu irmão. E aí, imagina, eu pilotando a moto, né, com meu irmão atrás e os instrumentos e a lama e a chuva, mas mesmo assim a gente tava aqui desejando estudar, né, aprender mais música. Que legal. Para quem talvez está acompanhando o nosso podcast aqui e que é de outra cidade, acho que não consegue imaginar, né? A pessoa vindo da zona rural, estrada com lama, duas pessoas numa motinha com os instrumentos para ter a aula. Que bacana. E pessoal, a galera também que está acompanhando a gente hoje, talvez alguns não saibam, que todo ano a gente faz um espetáculo cultural aqui, né? Que tem sido um marco na cidade, reúne 700 pessoas, 800 pessoas para assistir, e o ápice é a apresentação de música e a apresentação de balé dessa parte cultural. E a galera ensaia, né, aprende o ano inteiro, e nesse final do ano eles apresentam isso. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho qual é a sensação de apresentar para a cidade inteira, junto com essa galera, o que vocês fazem durante o ano inteiro. Regiane, você pode... Como que o coração quer apresentar para 700, 800 pessoas tudo que vocês têm feito nessa parte cultural? Zé, é incrível, assim, porque durante a gente percebe que eles são frutos durante o ano, né? Isso. Então, assim, de janeiro até dezembro é luta, né? Só luta. É muito ensaio. Só lama, só lama. Só lama. É muita dedicação, é muito puxão de orelha, sabe? Tá. Às vezes os alunos ficam, ai, professora, tá difícil, acho que eu não vou conseguir tocar essa música, acho que eu não vou conseguir apresentar. Mas quando a gente chega no final do ano, nós vemos o fruto, né? Ali a gente vê que realmente os meninos estão conseguindo, ver que eles realmente são capazes de apresentar, de mostrar o talento deles para o público, né? Sim. E ver o quanto eles são talentosos e capazes, né? Porque às vezes é muito difícil a gente pegar 3 músicas, às vezes a gente pensa que é incapaz, 3 músicas não, 5 músicas, né? Às vezes a gente pensa que é incapaz, né? De conseguir, mas a gente sempre consegue, né? Porque a gente tem alunos talentosos na banda sinfônica. A banda sinfônica tem... Quais instrumentos que tem na banda sinfônica? A gente está tendo saxofone, né, e trompete. Trompete. E aí tem a percussão. E esse ano começou sanfona? Isso, sanfona. Sanfona, a gente com legal. Sanfona, então vai ser shows. Muito bom. Manu, como que é esse tempo de apresentação? É muita... O balé, lembro que ano passado acho que era 70 crianças, se não me engano, o balé, né? Quase. E como que é esse momento de apresentação para a cidade inteira? Como que vocês se sentem? Nossa, é luta, realmente é muita luta, é muita correria. Imagina também na semana de ensaios gerais, é muita correria, todo dia ensaio com as meninas. E durante o ano é um desafio, né? Para montar a coreografia, mostrar para as meninas que elas são capazes de fazer um movimento de dança. Tá. Às vezes elas pensam, professora, eu não consigo fazer isso. Mas elas vão lá, tentam, conseguem.
E quando a gente vê elas dançando no palco, a gente fica maravilhado com aquilo, né? Porque é fruto da dedicação delas durante o ano, fruto da nossa dedicação dando nas aulas, né? E é lindo e ver a felicidade delas quando elas dançam, a felicidade delas mostrando o que elas sentiram. Esse ano eu perguntei para elas como é que foi a apresentação do ano passado. Elas ficaram, professora, eu passei por isso, isso e isso, mas foi muito bom, me senti muito bem. Legal. E isso é maravilhoso. Muito bom. Vocês que são daqui da cidade e nasceram aqui, né, cresceram aqui, antes do Instituto, tinha algo parecido aqui com essa parte cultural? Existia? Não, eu nunca vi, né? Até porque eu sempre tive o desejo de aprender, primeiro instrumento, violão. E aí eu não sabia como aprender a tocar violão, no período também não tinha internet, né? Só que aí tinha um professor aqui em Betânia, né, que ele se dispôs, né, para me ensinar. E aí nisso eu fui pegando a base, né? Mas realmente assim, eu fui fluir bastante mesmo quando o Instituto deu essa oportunidade para a gente participar das aulas. Show, muito bom. Pessoal, a Stephanie fez uma pergunta aqui que não tem muito a ver relacionado com a cultura em si, mas tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. Ela perguntou quando que vai ter outros podcasts como esse, né? Então, Stephanie, o podcast ele vai lançar uma vez por mês. E é bacana porque a gente traz pessoas da região, como a Regiane, como a Manu, pessoas que têm uma história bacana de transformação. Então, todo mês a gente vai lançar um novo episódio para o pessoal acompanhar. E aí, pessoal, para a gente chegando nessa final dessa parte cultural, da cultura, um pouco do que eu falei com a Zaf e com o Neilson, para vocês, né, pessoalmente para vocês, o que significa esses 10 anos de Instituto, para vocês como pessoa, né? Em poucas palavras, o que significa 10 anos de Novo Sertão? Vai lá, Regiane. Para mim, é perspectiva de vida, né? Porque às vezes a gente, como jovens, às vezes a gente fica tão para baixo de que não vai dar certo, eu não vou conseguir ser alguém na vida. Mas eu acredito que o Instituto me ensinou a ter essa perspectiva de vida, de que eu sou realmente capaz de ser alguém na vida, Legal. de que eu sou capaz de fazer aquilo que eu amo, né? Então é isso, essa questão de perspectiva de vida. Você consegue imaginar, Regiane, se você não tivesse no Instituto, o que você estaria fazendo agora? Nossa, eu acho que eu estaria perdidona aí. Acho que eu estaria estudando, né? Mas eu não sei, acho que eu estaria perdida mesmo. Seria mais difícil. Manu, o que significa 10 anos de Novo Sertão para você? Para mim significa transformação. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, a gente faz planos para nossa vida e a gente fala, é isso que eu quero da minha vida e vai ser isso. Mas Deus tem outros planos para nossa vida e Ele tem vários planos para o Instituto e a gente tem visto isso, né? Ano após ano e tem sido uma transformação. Então, para mim, é transformação. Muito bom, muito bom. Pessoal, fico muito feliz da gente fazer esse podcast, ter vocês aqui com a gente, porque é fruto do porquê o Instituto existe, né? Sim. Jovens do sertão que estão em posição de destaque, né? Que vocês continuem sendo referência aqui e que muitas outras Regianes, muitas outras Manus possam aparecer e mostrar como o sertão tem algo cultural tão belo. Eu estava lembrando, para quem quiser ver as apresentações culturais, a gente tem no YouTube, nosso canal, pessoal. A gente tem as lives, a gente sempre traz por live, você pode ver o trabalho da Regiane, o trabalho da Manu, vocês podem ver lá. E agora eu vou pedir para nossa galera técnica ali, o Cueca, colocar ali o nosso vídeo, o vídeo da cultura, que tem depoimento da Regiane, como aluna ainda, falando lá atrás. Muito bacana, tem um pouco do balé também. Então, vamos ver o vídeo. E obrigado, meninas. Deus abençoe vocês, que a gente continue. Final do ano tem espetáculo, né? Vai ser loucura, mas vai dar certo em nome de Jesus. Solta o vídeo aí, pessoal. Eu não sei explicar a emoção que eu sinto, sabe? Porque é muito, muito bom tá tocando, tá fazendo as notas certinho, tá fazendo aquela, acho que posso dizer melodia certinha, né? Cada nota que a gente tocava, que
que a gente ensaiou muito para chegar nesse dia e a gente conseguiu. E a cada música é um alívio, que eu treinei, eu tô aqui e eu consegui. Eu tinha muita vontade de fazer dança, eu me sinto realizada. Que eu já tinha feito outro tipo de dança, mas tipo, não era o que eu queria. Mas agora é contemporânea, é o que eu sinto no meu coração que eu quero fazer. Compromisso com as coisas, né? E também me ajudou em várias formas, sabe? De persistir naquilo que eu quero, né? E nunca desistir, mas sempre, querer ir em frente, sabe? Isso me ajudou muito. Pessoal, estamos retornando com o Pode Transformar, o podcast especial do Instituto Novo Sertão, de celebração de 10 anos. Lembrando que a gente vai ter nosso sorteio, essa camisa muito bacana de celebração aqui, ó, dos 10 anos. Tem algumas cores diferentes. A gente também tem a nossa garrafinha especial. Então, você que mandou pergunta lá no Instagram, fica ligado, fica até o final que você vai participar desse sorteio muito bacana, tá bom? E agora eu estou aqui com a nossa parte da nossa equipe especial da agricultura familiar, a Rosa e a Simara. Obrigado, pessoal, por vocês aceitarem o convite, por estar com a gente aqui nesse podcast. E a ideia é de poder falar de como o Instituto está transformando o sertão. E a parte da agricultura, sem dúvida, é uma parte que tem uma ligação muito forte com o sertão, né? Agricultura, sertão tem tudo a ver. A Rosa e a Simara são pessoas de Betânia e que participaram. A Rosa foi aluna, né, Rosa? Você começou com a gente quando? Foi? Faz uns 5 anos, se eu não me engano. Foi em agosto de 2020. 2020. Uhum. A Simara também está há um bom tempo com a gente e elas fazem parte desse pilar que é a agricultura familiar, geração de renda. Então tem muita coisa boa aí para acontecer. E, pessoal, falando um pouco dessa parte da agricultura, eu queria falar com vocês. A Rosa, ela é uma agricultora, né, Rosa? Mora na zona rural, a Simara também é zona rural, e conhece muito bem como que vive um sertanejo da zona rural aqui, né? E, Rosa, o Instituto tem trabalhado com a agricultura há uns 5, 6 anos mais ou menos. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, o que você viu que o Instituto colaborou, impactou para transformar o sertão a partir da agricultura. Você sendo uma agricultora, o que você acha que o Instituto ajudou nessa transformação? Ajudou muitas famílias. Ajudou muitas famílias a transformar a vida aqui nesse sertão seco. E a gente é só o que tem visto muito. Foi famílias felizes. E hoje poder estar dentro da agricultura familiar plantando seus quintais produtivos. Muito bom. A Rosa e a Simara hoje são professoras, são técnicas do projeto. A Simara também nasceu na zona rural e está com o nosso projeto faz um bom tempo. Simara, o que você vê lá atrás, quando você era menina, e que hoje, assim, pô, o Instituto nisso daqui, ele tem transformado o sertão, porque eu nasci aqui no sertão, eu vi que isso era difícil, e agora eu vejo que é diferente. O que você vê como sertaneja? Então, antes o pessoal tinha seus espaços, né, ao lado das casas, mas não acreditavam que seria possível ter um espaço de produção através do quintal produtivo. E aí o Instituto chega com o projeto da agricultura familiar, que são os quintais, e transforma, mostra para as famílias que é possível sim produzir numa região semiárida, que é o nosso sertão, Legal. Que sofre escassez de água,
mas com as nossas técnicas que a gente vem trazendo para os produtores, eles conseguem produzir o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Então, é uma transformação, é um impacto muito grande na vida das famílias. Além delas terem uma alimentação saudável para a mesa de cada família produtora, eles também conseguem ter uma geração de renda através da venda do excedente, tanto na quitanda dos quintais, na nossa feira, como também na comunidade onde eles residem. Show, muito bom. O projeto que a gente tem chama Quintais Produtivos, né? Tem a quitanda do quintal, que é o que vende, mas o que eles produzem chama Quintais Produtivos, né? E a Rosa, ela foi aluna, né, Rosa, lá atrás dos Quintais Produtivos. E como a gente já viu na cultura, já viu no esporte, hoje a Rosa, há algum tempo, na verdade, ela saiu de aluna e hoje é professora, é instrutora do projeto. E como que foi para você, Rosa, essa transição? O que você lembra desse momento que você saiu de professora, de aluna, quer dizer, para professora? Como que foi nesse tempo? Você lembra algumas coisas assim, como que era para você? Lembro, sim, tem algumas coisas. Quando eu estava sendo aluna, eu lembro, como se fosse hoje, a Carla falou, olha, isso aqui tudo um dia vai ser vocês, que vai estar levando nas comunidades. Isso para mim eu achei que eu não era capaz. E hoje eu saber que, graças a Deus, se eu não era, mas Deus me preparou, que eu estou lá onde ela disse, que um dia ia ser nós. E eu só tenho que agradecer por isso. A Carla é uma missionária que está com a gente, né, que começou lá atrás. Hoje ela não está mais no projeto, mas foi quem ajudou a gente a iniciar tudo, né? E no início você achava que você não ia conseguir. Eu achava que isso não ia ser para mim. Isso não ia ser para mim. E que foi bacana, sim, porque Deus me guiou e vem me guiando. Que legal. E a Simara começou lá atrás também, né, Simara? E hoje você já está levando o projeto para outras cidades, outros municípios, né? Você acabou de voltar de viagem de Currais, que é um município a 500 quilômetros aqui de Betânia. Então o Instituto já está exportando conhecimento. Você imaginou, Simara, que você sairia de Betânia para ir para outras cidades, levar conhecimento, transformar vidas de outras cidades? Você chegou a imaginar isso quando você era menor? Não, eu não imaginei que a gente sairia tão cedo assim aqui de Betânia para viajar mais de 500 quilômetros e levar o nosso projeto Quintais Produtivos para outras famílias. E hoje a gente vê, retornando de viagem, muita gratidão e muito orgulhosos dos produtores. Estão muito felizes pela oportunidade que chegou até eles, uma cidade tão distante. Poderia ter sido qualquer outra comunidade aqui por perto, né, na região de Betânia. Mas Currais foi escolhido, Currais, Piauí. Bem distante, a gente esteve lá, estamos lá todos os meses, apoiando os produtores, levando conhecimento e transformando a vida deles através da agricultura familiar. Algo que antes não tinha lá. O Novo Sertão também chegou em Currais, Piauí e fez a diferença através dos quintais produtivos. Incrível, muito bom. Pessoal, vocês estão diretamente com os produtores, né? Vocês estão lá na zona rural e eu tenho certeza que vocês devem ter histórias, testemunhos de como a agricultura trouxe esperança, ou ajudou alguém num momento difícil, né? Eu queria que vocês falassem pra gente rapidinho alguma coisa assim que vocês lembram desses últimos anos do projeto, que assim, cara, isso aqui me marcou, né? Essa fala ou a história de alguém que eu estou acompanhando e eu vi como que a agricultura, como que, né, o projeto ajudou essa pessoa. Então, compartilha pra gente um pouco, alguma coisa que marcou vocês nesse tempo do projeto. Rosa, agora é com você. O que me marca é muita coisa, Tá. Porque a transformação é muito. Mas tinha famílias, a gente chegava e dizia, se não fosse essa transformação aqui do Novo Sertão na minha vida, eu não sei onde era que eu estava. Por conta que isso aqui é uma terapia. E aí isso nos alegra, saber que através do Instituto Novo Sertão a gente pôde levar fé e esperança para as pessoas, porque cada um tem o seu quintal para cuidar e tem algo para estar se alimentando, né, de produtos de qualidade. Show. E é muita transformação que o Instituto tem nos feito. Você falou isso, eu lembrei, Rosa, que eu estava lá em Limoeiro, no Ceará, que é onde o Instituto ainda tem o projeto, né, também está replicando, e a gente foi perguntar para as mulheres o que elas achavam do projeto, né, e metade, uma boa parte, metade, 5, 6, falou assim, eu estava começando a entrar em depressão, porque eu ficava só em casa, né,
não tinha o que fazer, e aí eu me veio para mim participar do projeto, e hoje eu estou bem, eu estou feliz, porque eu tenho agricultura familiar, né? Então, como que a agricultura tem vários benefícios que a gente às vezes nem imagina. Simara, conta pra gente alguma coisa que marcou você nesse tempo aí de quintais produtivos com o projeto. Um certo dia, numa visita, a nossa produtora Leide, lá da comunidade Sim. Paixão, ela trouxe uma fala que me marcou e que eu levo comigo para sempre. Ela falou o seguinte: antes dos quintais produtivos, eu só tinha na minha mesa o feijão e o arroz. E eu acordava preocupada, sem saber como que eu iria conseguir comprar uma carne para dar para os meus filhos. E depois dos quintais, eu tenho uma diversidade de alimentos. Eu tenho abóbora, eu tenho alface, eu tenho cenoura, eu tenho beterraba. Uma diversidade de alimentos para a minha mesa. E com o dinheiro desses alimentos que eu vendo, eu consigo comprar a carne também para minha família e para servir os meus filhos. Então, isso me marcou demais. É um impacto assim muito grande e que deixa a gente muito feliz. Que legal, né? Saber que alguém agora está podendo ter... Porque, pessoal, quem não tem o que comer ou tem uma alimentação reduzida, né? Tipo um arroz e feijão, essa pessoa não consegue sonhar com mais nada, né? Porque ela está comendo arroz e feijão o dia inteiro, a semana inteira. Então, saber que a gente pode ajudar a ela poder, com as mãos dela, né? A gente não está dando uma cesta básica. Ela ter esperança é incrível, né? É muito bacana. A gente tem perguntado ao pessoal que tem passado aqui, o pessoal da cultura, do esporte, o que significa 10 anos de instituto para você. E vocês são da cidade, né? Vocês não vieram de outro lugar para vir para cá. Vocês são aqui de Betânia, né? Moraram aqui, nasceram aqui, estão aqui desde que nasceram. E trabalhar com agricultura familiar desde pequeno, né? Mas o que significa para vocês, como pessoa, como sertaneja, como agricultora, 10 anos de Novo Sertão? Para vocês. Fala, Rosa, abre o coração. Para mim, Zé, acho que eu não tenho nem palavras para mim abraçar essa pergunta, porque é muita transformação quando se fala e sabe, só tem coisa boa nas famílias. Porque assim, eu não conhecia nem o que era a palavra de agricultura, sabe? E hoje a gente se lamenta assim, de uma para outra, assim, que o conhecimento que eu vim ter da agricultura familiar foi depois do Instituto Novo Sertão. Que legal. Aqui na nossa cidade. Que legal. Você é alguém que nasceu no sertão, cresceu aqui, mas falar de agricultura familiar é uma coisa longe para você, né? Eu não tinha conhecimento. Eu sou sincera a falar que eu não tinha conhecimento. E só depois que a gente está aqui, junto nessa família do Instituto, foi que a gente veio saber o que é agricultura familiar. Que legal. Você saiu então, Rosa, alguém que não conhecia, conheceu e agora está replicando para outras famílias, porque você agora é professora, você agora é técnica do projeto, né? Sim. Então foi uma trajetória de não saber nada para compartilhar para outras pessoas. Sim. Isso é incrível, né? Muito incrível. Bacana. Só agradecer. Show. Simara, 10 anos de Novo Sertão. Para Simara, o que significa para Simara essa data, esse momento de 10 anos? Nossa, voltando para a parte do tempo, 10 anos talvez a gente diria que passa rápido, mas foram 10 anos que muita coisa aconteceu e muita transformação. Então, durante esses 10 anos eu diria a palavra esperança, porque o Novo Sertão chegou em Betânia e trouxe uma esperança para os sertanejos que residem aqui. Então, eles renovaram a fé deles, né, de que seria possível mudar a realidade de Betânia. Então, olhando para trás, hoje está totalmente diferente. Muita coisa mudou. A vida das famílias mudaram. As crianças mudaram através das aulas também, né, da nossa parte cultural, do esporte, da música. Então, assim, é muita transformação que tem acontecido durante esses 10 anos. Passa rápido, mas que o Instituto Novo Sertão tem feito muita coisa por Betânia do Piauí. E a gente vai fazer ainda muito mais por esse povo. Sim. Você está com quantos anos hoje, Simara? Eu tenho 3 anos. Mas você é de idade, tem quantos anos você é de idade? 24 anos. 24. Quando a gente chegou aqui, você tinha 14 anos. Sim, bem novinha. 14 anos. Você com 14 anos imaginou trabalhar em algo como o Instituto Novo Sertão, quando você tinha 14 anos? Não, não.
quando eu comecei a estudar, eu sempre tive um sonho de trabalhar na área da agricultura, né? Sim. Mas eu não imaginava, nunca imaginei que Deus fosse preparar algo que seria tão importante para mim como o Novo Sertão é. Então, é um trabalho que impacta, que ajuda pessoas, e isso transforma a gente também como pessoa, né? Ajudar pessoas, mudar a realidade das famílias. Então, é muito gratificante. Show. Pessoal, muito obrigado. A gente tem outras pessoas que trabalham com a gente também, a Vanessa, o Daniel, né? E outras pessoas que ajudaram muito lá atrás também, o Ricardo, né, que apoiando a gente, diversas empresas, enfim, tem uma galera grande por trás, mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui porque a gente dá terra, né? E começou e está continuando esse trabalho que é tão importante, que é a agricultura e a transformação aqui no sertão, né? E além de transformar as famílias, o Novo Sertão chegou também para trazer oportunidades para os jovens aqui do município, Sim. né? Abriu porta de emprego para o pessoal poder trabalhar. Então, o Novo Sertão chegou realmente para fazer a diferença. Que legal. Obrigado, pessoal. A gente vai passar um vídeo agora, daqui a pouquinho, do prêmio que a gente ganhou, acho que 2 anos atrás, do Pacto contra a Fome, né? Que foi um prêmio em parceria com a Unesco, com a ONU. E a Leide, que você falou, você estava lá em São Paulo recebendo esse prêmio, então foi muito bacana. E a gente tem muita coisa boa para acontecer esse ano também. Então, o pessoal que quiser saber mais, pessoal, do nosso projeto, tem muito vídeo legal no YouTube falando da agricultura familiar. Tem vídeo com a Simária, tem vídeo com a Rosa também. Você deve conhecer o quintal da Rosa lá no vídeo do YouTube. Acessa lá. Mas obrigado, meninas, por estar com a gente aqui. Que a gente possa avançar muito mais e ver o sertão transformado. E possa vir mais 10 anos aí de transformação. Obrigado. Pessoal, coloca o vídeo aí, fica à vontade. O sertanejo pode plantar o seu alimento. Os quintais produtivos nasceu dessa ideia, plantar lugares pequenos, mas que pudessem ser com uma alta produção de alimento, diversidade, que eles pudessem comer e também comercializar o que fosse cedido, né? A gente entendeu que tem muito conhecimento bacana sobre agroecologia, permacultura, só que é uma linguagem que não chega para o sertanejo, para quem na zona rural. Então o primeiro passo é capacitação, mas uma capacitação contextualizada. O segundo passo é o que a gente chama de multirão. A gente pega uma comunidade e todo mundo ajuda a construir o quintal do outro. E depois dessa prática, vem o acompanhamento. Nossos educadores ficam lá uns 6 meses visitando a cada 15 dias essas famílias para entender se eles estão conseguindo plantar, se tem diversidade, se tem dificuldade. Quando começa a produzir, começa a se alimentar, a gente começa a levar para a cidade para vender. No começo eu só plantava mais o alface e o cheiro verde. Com a ajuda das educadoras, a gente aprendeu que tem que fofar mais o canteiro, né, quando vai plantar, botar a cobertura. E aí a gente vai aprendendo e cada dia vai incentivando melhor. Para nós, o quintal produtivo ajudou a alimentação saudável, né? Tanto para nós como para a família, né? Os nossos produtores, eles tantos precisaram de uma ajuda na estrutura, por parte financeira, por não ter condições de comprar uma tela, né, o arame que precisa. Eles receberam capacitações para entender o que é o projeto, para entender o que é a agricultura familiar. Começaram a fazer suas plantações. As nossas educadoras, elas estão lá orientando tanto a questão sobre pragas e também a questão de água. Temos técnicas que ajudam bastante a usar menos água para que a hortaliça, o produto, ele continue com grande qualidade. Como alimento orgânico, além de ser gostoso, é saboroso e é bem para a nossa saúde. Além da gente estar produzindo um alimento para nossas mesas, um alimento saudável para a nossa saúde, a gente ganha uma renda extra que ajuda muito em questão dos nossos gastos financeiros, né? Uma coisa que eles não conheciam, como o couve, a rúcula, por exemplo. E hoje eles pedem na feira, cadê o couve, cadê a rúcula? E nossa ideia
para esses próximos anos é expandir para outras cidades. A gente quer formatar a metodologia e qualquer lugar que tenha esse contexto sertanejo possa usar o que a gente aprendeu aqui para plantar alimento orgânico, para gerar renda e tudo mais em qualquer lugar do sertão nordestino. Fala pessoal, estamos no finalzinho, na última parte do nosso Pode Transformar, o podcast especial do Instituto Novo Sertão para celebrar os 10 anos de Instituto aqui no Piauí. E a gente tem um momento muito bacana com quem faz a transformação na ponta. Você pode conhecer hoje a galera da cultura, do esporte, da agricultura, que são os pilares de transformação do Instituto. Também hoje a gente está fazendo de forma especial o lançamento dessa camisa aqui, ó. Incrível, a camisa de 10 anos do Instituto, tem outras cores aqui. A gente vai fazer um sorteio, daqui a pouco vai rolar quem ganhou a camisa, a nossa garrafinha especial, também a nossa caderneta. Então fica com a gente até o final, que no final da nossa live você vai ver se você foi um dos contemplados. O sorteio foi com quem fez as perguntas lá no começo da nossa, lá no Instagram, quer dizer, se você não acessa o Instagram ainda do Instituto, é novo_sertão, você vai ficar por dentro do que a gente está fazendo. E nessa última parte aqui do nosso podcast, a gente tem a alegria de receber algumas das pessoas que fazem a parte, realmente o backstage ali do Instituto, a parte administrativa, a comunicação. Estamos com a Lara Vilena. Oi, pessoal. E com a Gabi. Olá. Da comunicação. Elas estão representando aqui essa parte mais administrativa, que é super importante do Instituto. Obrigado, pessoal, por vocês participarem do nosso podcast. É muito bom ter vocês com a gente. Tem uma outra galera que participa também, tem a Suelen, tem o Anthony, tem o pessoal que cuida da Quitana também. Enfim, tem uma galera, mas não caberia todo mundo aqui na mesa, então elas estão representando todo mundo que trabalha com a gente. Na próxima, no nosso próximo podcast. E elas trabalham aqui no podcast que não vai dar para ver, mas a gente está aqui na sede do Instituto agora, né? Aqui a gente está no meio da sala, a gente criou aqui um estúdio, mas a gente está construindo uma sede própria, né? O Adriano perguntou, Adriano Silva, quando vai ficar pronto. Vocês estão com expectativa da sede própria? Tá com expectativa lá? Muita expectativa, olha só. Não vejo a hora de trabalhar no ar-condicionado. Ah, sim. Graças a Deus. Só os escolhidos têm ar-condicionado, né, Lara, agora, por enquanto. Entendi. Então a gente está construindo a nossa sede própria. A ideia é fazer a inauguração em dezembro, né? A gente vai ter um ano, a Gabi está trabalhando para programar aí várias ações especiais nesse ano de celebração dos 10 anos do Instituto. E a gente vai encerrar com a inauguração do Instituto em dezembro, né? Então, Adriano, a ideia é que em dezembro a gente inaugure aí o Instituto. Então, faça parte, venha nos visitar e faça parte dessa celebração. Mas agora com a Lara e com a Gabi, para a gente falar um pouquinho delas que participam aqui todos os dias, estão com a gente no Instituto. Elas têm uma história muito bacana e uma história diferente. A Lara é da cidade e a Gabi veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E a Lara, começando aqui pela Lara, ela começou no Instituto de uma maneira muito peculiar, né? Diferente de todas as outras que passaram por aqui. E a Lara gosta muito de falar, né, Lara? Gosto. Tagarela. Fala, pegando os pontos principais. Como que foi, como que você saiu, assim, como que você saiu de onde você estava e veio participar do Instituto? Tá, eu comecei com 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, quando a gente viu nos cartazes o concurso Jovem Empreendedor, que o Instituto instituiu. E assim, de longe eu já fiquei encantada, porque o projeto trabalhava justamente a questão de o rendimento do aluno na escola, ajudar a melhorar realmente o rendimento. E eu era muito do outro lado de que gostava de estudar. E, enfim, quando eu vi, eu falei, cara, quero participar, preciso fazer parte. Sim. E aí, eu, juntamente com outras pessoas, a gente formou um grupo e aí criamos o projeto. E aí, por a glória de Deus, o nosso projeto foi o vencedor. Amém. E aí, a partir disso, a gente executou o projeto. Inclusive, o nosso projeto era Jovem Empreendedor Transformando a Educação. Não, eu errei. Eu não me lembro, faz muito tempo, eu não lembro o nome do projeto.
projeto Família versus Escola Transformando a Educação. Tá. Isso. E a partir disso a gente executou o projeto e depois disso eu fui executando coisas pontuais no Instituto. Mas foi isso, foi bem por aí, assim, e hoje estou aqui. E aí um dia alguém te chamou para trabalhar no Instituto, né? Isso, e um dia o Zé da Água apareceu assim, venha. E você veio trabalhar na parte administrativa, né? Isso. Você já tinha trabalhado antes, já, Lara, em algo assim, de forma contínua, assim? Não, foi meu primeiro trabalho. Na verdade, desde que eu comecei, eu estou aqui. Eu tenho 20 anos, então eu comecei bem novinha, ainda menor de idade. E desde que eu comecei através do projeto, né, eu não parei, eu continuei. Estou aqui até então. E para mim tem sido uma bênção, assim. Muito bom. E a Gabi, de uma forma diferente, Mato Grosso do Sul, e já há alguns anos está aqui com a gente já. E Gabi, conta como que foi para você, né, sair de uma cidade grande para Betânia, essa transição? Bom, eu achei que seria um pouco mais difícil de se adaptar, né? Mas para mim foi super tranquilo, comparado a Campo Grande, assim, é uma cidade, é uma capital, né? Bem desenvolvida, é muito grande. E Betânia tem aí por volta de 6.000 habitantes, Isso. Então, assim, nem é tudo na cidade em si, né? Tem os interiores. Então, assim, é uma diferença enorme. Mas eu achei que seria muito difícil de adaptar, mas foi, graças a Deus, foi muito tranquilo. E como eu vim parar aqui foi, assim, inesperado, né? A forma que Deus leva a gente para os lugares é muito diferente. Mas, assim, para mim foi muito tranquilo, né? Esse período de adaptação, né? O pessoal sempre me pergunta, mas você já acostumou com Betânia? Em 3 anos eu já me acostumei. Eu acho que no primeiro ano eu já estava acostumada, porque é super tranquilo, enfim. Mas, graças a Deus, foi bem tranquilo essa parte da adaptação, de vir para cá e deu tudo certo. Muito bom, muito bom. Lara, você trabalha no administrativo e hoje está fazendo essa parte de indicadores dos projetos, né? Você está lá atrás da mesa, ali, com computador, enfim. Como que você sente que o seu trabalho impacta a vida das pessoas lá na ponta, ali, nos projetos e tudo mais? Como que você sente alguém da cidade de Betânia, que está nessa parte mais de planejamento, que isso está afetando alguém lá na ponta? Olha, quando eu comecei aqui, aproveitando que você falou que eu sou bem tagarela, quando eu comecei no Instituto, eu não conhecia muito as realidades, o que é um pouco estranho porque eu sou daqui. Você morava aqui e não conhecia Sim, muito, tá? Eu não conhecia muito as realidades, e a partir do Instituto eu pude conhecer as diferentes realidades e pude ter mais contato, um contato mais direto. E aí, quando eu comecei a de fato, atuar aqui no Instituto, eu pude ver, caraca, o quanto existe coisas diferentes e o que eu posso fazer para poder mudar. Eu sempre tinha esse desejo no meu coração. E quando eu comecei a fazer parte, a gente começou a fazer algumas coisas pontuais, depois eu fiquei no administrativo, eu pude ver que o Instituto como um todo, ele trabalha de forma muito direta, podendo ajudar as famílias com cultura, com esporte, com educação. E por mais que eu ficasse na parte administrativa, eu senti isso muito forte. Deus tocou muito no meu coração de que eu estou num lugar onde ele pode transformar muitas vidas, ele impacta muitas pessoas devido aos projetos. E isso a gente escuta muito em muitos relatos, porque são muitas pessoas que participam e elas falam muito sobre isso. Legal. Interessante porque você é daqui, você é sertaneja, mas o Instituto te ajudou a entender como que muitos sertanejos vivem, que antes talvez você não conhecia. Então você teve essa experiência de abrir os olhos sobre o próprio sertão que você já estava. Porque eu via isso de forma muito superficial. Porque eu ficava muito naquela bolha de que minha família era muito estruturada, então minha mãe é professora, então era assim, muito nessa bolha de que eu não tinha muito contato. E aí quando eu pude ver, eu fiquei muito impactada e naquele desejo muito forte no meu coração de poder fazer parte. Legal, show. Gabi, você vem de Campo Grande com uma formação na área de turismo. E você já há algum tempo atua na área de comunicação, você é jovem, e como que você vê essa questão de usar os seus dons e talentos na área social em um outro lugar que não é o seu lugar mais confortável, que seria a sua cidade e tal? Como que você vê isso? Como você falou, né, a minha formação acadêmica é em turismo, né, me formei lá na minha cidade.
E assim, a forma que eu fui parar na comunicação foi totalmente inesperada, né? Quando eu vim para cá, eu fiquei 1 ano trabalhando em relação ao turismo aqui, né? A gente tentou levar para frente projetos de turismo de base comunitária, mas aí depois, enfim, surgiu a necessidade da comunicação e, para ser bem sincera, eu não sou da área da comunicação, então eu tive que ser muito esticada nessa área, né? Eu tive que aprender muita coisa, tentar desenvolver muita coisa, principalmente em planejamento. Então, assim, foi um tempo onde eu pude ser muito tratada para conseguir mostrar a transformação que está acontecendo aqui no sertão. Então, ao mesmo tempo que eu estava sendo transformada, outras pessoas também estavam vendo a transformação através da comunicação, né? Principalmente através das redes sociais. Então, o grande desafio é praticamente estruturar, né? Porque a gente vê em grandes centros, né, uma mídia, uma comunicação, as redes sociais super ativas, né, super bombando e tudo mais. E a gente vem para uma cidade, como eu disse, né, com uma população de 6.000 pessoas e a gente tentando trazer uma comunicação que traga, né, essa verdadeira transformação do que tem acontecido no sertão para essas redes. E é um grande desafio, porque a gente precisa pensar muito fora da caixinha, mas dentro da nossa realidade. Porque a gente não vai ter, talvez, grandes produções como a gente vê, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer outro grande centro, mas a gente vai ter as características do sertão. Então, a gente vai ter muito detalhe que muitas vezes a gente não vê. Né? E na época que eu estava trabalhando com o turismo de base comunitária, eu sempre falava com as meninas, né, que elas estavam trabalhando no projeto, que eu perguntava, o que você vê de bom aqui no sertão? Né? O que você vê de belo aqui? Muitas vezes elas falavam, eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo ver nada de belo aqui. Sendo que a gente, né, que vem de fora, que tem uma outra ótica, consegue ver muita beleza. Né? Então, eu lembro que virou até um lema, né? As belezas do sertão, aquilo que muitos ainda não viram. Porque a gente consegue ver um sertão realmente bonito. Né? Não é um sertão só de sofrimento, mas é um sertão de pessoas que estão sendo transformadas, mas um sertão de pessoas que acalentam, né? Que acolhem, que estão com a gente. E a gente, na comunicação, tenta levar isso. Né? A gente tenta sempre mostrar o que está acontecendo por aqui, para que as outras pessoas entendam a realidade. Né? A gente está vivendo algo muito bonito, é algo realmente histórico, né? E isso não é de 1 ano para cá, mas são 10 anos construindo isso. Então, trabalhar numa realidade menor, né, de grandes centros é um desafio, mas não é impossível e a gente tem tentado fazer da melhor forma. Você que veio de Campo Grande, uma cidade maior, vem para o sertão e você disse que você consegue ver as belezas do sertão, que eu acho que é uma coisa que talvez as pessoas de grandes cidades olham para o sertão, talvez só vai ver escassez, né? Mas você consegue ver as belezas do sertão. Eu acho que isso é uma coisa legal e que a nossa comunicação tenta fazer, né? Mostrar as belezas, né? E não só a escassez, né? A gente sempre tenta trazer, principalmente nos nossos vídeos, inclusive faço convite aqui para você seguir nosso Instagram, né? @NovoSertão, como o Zé já falou, e acompanhar o nosso conteúdo. E a gente sempre tenta trazer um contexto, né? Então, a gente vai ver que os nossos vídeos geralmente são com uma paisagem mais nordestina, né? Seja uma casinha, seja um ambiente, né, onde tem a vegetação, a caatinga, né, em si. Então, a gente sempre tenta trazer essas belezas nos nossos vídeos também, né? Pra gente conseguir mostrar realmente o que a gente vê aqui todos os dias e que muitas vezes acaba passando despercebido e, enfim, né, não valorizado. Legal. Lara, você falou que você tem 20 anos, certo? Então, quando a gente começou o Instituto, você tinha 10 anos de idade. Você, em algum momento, quando você era criança, ali, adolescente, você imaginou trabalhar em algo parecido com o Instituto? Não, nunca imaginei, até uma certa idade. Porque depois de um tempo que eu comecei a ver... Porque quando o Instituto chegou aqui, eu era muito criança. Então, quando ele foi tendo as ações, realizando as ações, eu fui participando de certa forma. Tinha algumas ações pontuais na cidade, no centro, e aí eu sempre estava ali assistindo. E aí, eu fui, a partir disso, fui conhecendo ainda mais. Depois do concurso Jovem Empreendedor, eu tive aquele despertar. E aí, eu até um dia comentei com a Gabi, de que eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevia muito sobre um sentimento que eu tinha, que era sobre... Porque eu conheci superficialmente ainda a realidade daqui, e
E eu queria muito poder contribuir na cidade, de certa forma. Sim. Poder ajudar, poder fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí, a partir do Instituto, eu pude fazer isso. Então, foi algo que surgiu ao decorrer do tempo, mas eu sinto que é muito como um chamado de Deus, entende? De que Deus tocou no meu coração de uma forma muito forte, e que tanto que eu me sinto muito bem aqui, é algo muito leve, e foi realmente um chamado de Deus. E, assim, eu gosto de falar que o Instituto foi uma escola para mim. Tem sido e é uma escola para mim, porque quando eu comecei eu era muito novinha, então eu tive que aprender muita coisa. Sim. Inclusive, é o meu primeiro trabalho, né? Então, muita coisa eu tive que adquirir, né, com o tempo, inclusive o Zé da Água, que me passou todo o conhecimento. Então, foi uma construção ali, e não só profissional, mas também pessoal, Sim, assim. sim. Então, foi algo muito nesse sentido, de que foi muito um chamado de Deus para mim. Show. E eu vejo isso como uma missão. Muito bom. A Lara, então, há 10 anos atrás, o Instituto começa, ela tinha 10 anos, hoje ela é uma peça fundamental ali dos projetos. A Gabi, de uma outra cidade, vem e consegue ver as belezas do sertão. E o Instituto fazendo 10 anos, né? A pergunta que a gente tem feito para todo mundo aqui, porque vocês estão dentro do Instituto, e acho que alguém falou, se não me engano, Nilson, que a gente espera que vai transformar as pessoas, mas acaba sendo transformado, sem dúvida. Mas, de forma pessoal para vocês, né, que estão aqui dentro, o que significa 10 anos de Novo Sertão, né, para você como pessoa? Gabriela, que veio de Campo Grande e mora aqui em Betânia, o que significa 10 anos de Novo Sertão para você? Eu acredito que é toda uma história, né, e são vários fatores juntos. E trabalhando na comunicação, a gente sempre acaba indo a arquivos antigos, né? Procurando Sim. alguma foto, algum vídeo, alguma coisa que traga esse período, né? essa timeline. E assim, eu consigo ver quantas pessoas já fizeram parte do Instituto, né? Quantas pessoas já fizeram parte não trabalhando em si como voluntários ou colaboradores, mas quantas pessoas já tiveram um dedinho que seja na transformação, sabe? Na história do Instituto. Então, assim, eu percebo que, e olhando para esse tempo, né? Fez 3 anos que eu estou aqui em Betânia, 3 anos no Instituto, e eu percebo que eu faço parte desses 10 anos, Sim. né? O meu dedo está em uma parte dessa história, e isso é muito legal, é muito incrível saber sobre isso, né? Pensar dessa forma, porque são muitas pessoas, né, que já passaram por aqui, muitas pessoas que já tiveram contato com o Instituto, e a gente pensa, cara, a gente está num lugarzinho que muita gente ainda não sabe. Então, quando eu vou para a minha cidade, né, lá para a minha igreja, meus amigos, quando eles ouvem falar sobre Betânia do Piauí, a primeira pergunta é, mas onde que fica? Tá no nome já, fica no Piauí. Mas qual a distância, sabe? É um lugarzinho distante, mas aonde Deus chegou. Sim. Então, aonde Deus chega, a transformação acontece, e eu sou muito grata por fazer parte dessa história e conseguir, através da comunicação, né, junto com o Anthony e outras pessoas que também são envolvidas, a levar isso para as outras pessoas e ver o tamanho, a dimensão Sim. que é aquilo que a gente tem feito, né, através dos trabalhos do Instituto. Então, particularmente para mim, é muito importante saber que eu faço parte dessa história, né, nesses 10 anos, e que alguma coisa vai ficar, né, daquilo que a gente produziu, daquilo que a gente fez. E eu acho que é isso, assim, é saber que eu faço parte da história, e quantas pessoas já não passaram por aqui e também fazem parte. Show, muito bacana. Lara, 10 anos, Novo Sertão, o que significa para você isso? Para mim significa, como eu falei anteriormente, significa chamado de Deus. Assim, porque eu levo isso muito como uma missão, realmente. E eu acredito muito em propósito, e eu acredito que o Instituto é um propósito de Deus para a nossa cidade, assim, porque ele impacta diretamente a vida das pessoas, através do esporte, da cultura, da educação, de todos os projetos como um todo, assim. E tem sido uma bênção caminhar com pessoas de coração tão genuíno que é essa equipe, e que fazem um bem enorme para a nossa cidade, através dos projetos e de ações, até mesmo no pessoal, assim. Então, para mim tem sido incrível, e é um presente estar aqui com todos vocês. Mas realmente eu acredito muito em propósito, eu acredito que tudo isso é um propósito de Deus, assim, e eu sei que
em cada detalhe tem o agir de Deus, porque também é a nossa base. Sim. Um dos nossos fortes pilares, que a gente sempre fala, é Deus. Então, Ele sempre está caminhando junto conosco, nos mostrando a direção de tudo, e o principal é que Deus tem feito e vai fazer muito mais por aqui, por essa cidade. Amém. Muito bom, pastora Lara, na palavra. E obrigado, pessoal, obrigado por compartilhar um pouquinho do que vocês vivem aqui com a gente, né? A Lara falou que realmente é um pilar e com certeza é a nossa base cristã, a nossa base da fé. Toda segunda-feira a gente tem um tempo de devocional aqui, que a gente lê um devocional, toma um café e come um biscoito junto e às vezes até coreano. às vezes tem umas coisas especiais, às vezes é só o biscoito seco mesmo, mas o importante é a gente estar junto. E o Instituto realmente acredita nessa base como fundamento, né? E esses 10 anos só faz sentido porque Deus tem sido o fundamento de tudo isso, né? E de todos que atuam com a gente aqui. Então, obrigado por compartilhar um pouco da vida de vocês com a gente aqui. E a gente, sem dúvida, vai ter outros 10 anos, se Deus permitir, de muitas vitórias e transformação. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast, Pode Transformar. E como a gente falou durante o podcast, a gente está lançando essa camisa especial aqui, ó, de 10 anos, que em breve vai estar disponível para você poder comprar também, se você quiser celebrar com a gente. Mas hoje, especialmente, nesse podcast, a gente vai sortear uma pessoa que lá pelo Instagram fez pergunta e tal, e que deve estar acompanhando a gente também, imagino, para que ela vai levar de primeira mão essa camisa, junto com essa garrafa especial e a nossa caderneta também de 10 anos. É um kit que só os selecionados têm, né? Pouquíssimas pessoas têm. Então, a gente vai... Na verdade, a gente acabou de fazer o sorteio pela plataforma online e eu queria agradecer imensamente você que está com a gente até o final, foi muito bom. Em breve a gente vai lançar alguns cortes, eu peço que você divulgue. É o primeiro episódio, todo mês a gente vai lançar um novo episódio, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Então, vou pegar aqui o papelzinho, foram diversas perguntas, tinha dezenas aqui, claro que a gente não consegue fazer todas, mas muitas eu acho que a gente já respondeu em algum momento nas nossas redes sociais, e a gente pegou essa galera que perguntou, fez o sorteio, e o Felizardo que vai levar a camisa especial, aí você vai poder escolher, tem a preta, tem a verde aqui também, tem a branca, tem a marrom, enfim, tem várias cores. Quem vai levar em primeira mão essa premiação incrível é o Adriano Silva, que, pelas informações da Lara, mora aqui em Betânia mesmo e que vai poder retirar com a gente. Então, parabéns, Adriano, você vai levar esse kit especial, que você vista com muito orgulho essa camisa aqui de 10 anos do Instituto, e que a gente possa continuar celebrando essa grande data, né? Mais uma vez, obrigado, meninas, obrigado a você que ficou com a gente até o final. Acompanha a gente, já se inscreva no canal do YouTube, né? Para você ficar acompanhando aí, vai ter muito corte legal dessa live. E vamos seguindo junto por um sertão transformado. Um abraço, Deus abençoe. Valeu!